Você já ouviu falar de um herói que lutou por um país e foi esquecido por ele? Essa é a história real de um jovem brasileiro que deixou tudo para trás. Sua casa, sua família, seus sonhos, para lutar numa guerra que ele nem sabia explicar direito. Enviado para o outro lado do mundo, ele enfrentou o frio, a fome, o medo e a morte. Mas o mais cruel ainda estava por vir: o esquecimento. Enquanto a maioria dos soldados voltou para casa, foi recebido com festas e medalhas. Ele ficou lá, preso, em um país estranho, vivendo como um fantasma entre ruínas e lembranças, esperando que alguém lembrasse que ele existia. Essa história não é apenas sobre guerra. É sobre memória, sacrifício e abandono. É sobre como o Brasil esqueceu um dos seus próprios filhos. Até que décadas depois, sua história veio à tona de forma surpreendente. Fica comigo até o fim, porque essa história vai mexer com você. E se você já sentiu que fez algo importante e ninguém reconheceu, esse vídeo é para você. Ele se chamava Francisco, mas todos na sua pequena cidade no interior de Minas Gerais o conheciam como Chico. Era um rapaz simples, de mãos calejadas da enxada, acostumado com o cheiro da terra molhada e com o cantar do galo ao amanhecer. Tinha apenas 19 anos quando o rádio da praça anunciou: o Brasil estava entrando na Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo, guerra era uma coisa distante, coisa de europeu, coisa de filme. Mas logo tudo mudou. Começaram a falar que jovens brasileiros seriam enviados para lutar do outro lado do oceano. Poucos acreditavam, até que as cartas de convocação começaram a chegar. Quando o carteiro chamou por seu nome, Chico gelou. O pai baixou a cabeça. A mãe, em silêncio, segurou as lágrimas. E ele tentou sorrir, mas por dentro, o coração batia como um tambor. Como alguém que nunca tinha saído nem da cidadezinha poderia imaginar o que era enfrentar tanques, aviões e soldados experientes na Europa? Mesmo assim, ele não hesitou. Disse que era pelo Brasil. Mas no fundo, talvez ele só não quisesse decepcionar o pai. Talvez ele quisesse provar que era homem. Dias depois, embarcou num trem cheio de jovens como ele, assustados, mas tentando parecer valentes. Foram levados para o Rio de Janeiro, onde começaram o treinamento com a recém-criada Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. Ali, Chico entendeu que a vida de soldado não era só carregar fuzil e gritar: "Sim, senhor". Era sentir fome, era treinar sob o sol. Escaldante, era dormir no chão duro, mas era também fazer amigos, irmãos de farda, gente de todo o Brasil, com sotaques diferentes, mas todos no mesmo barco, literalmente. Porque em meados de 1944, eles embarcaram para da Itália. Imagine a cabeça de um jovem rural que nunca tinha visto o mar, agora atravessando o Oceano Atlântico sem saber se voltaria. Na mala, Chico levava poucas roupas, uma carta da mãe dobrada no bolso e uma medalhinha de São Jorge no pescoço. No coração, levava o medo e uma pergunta que ele não dizia em voz alta, mas que doía a cada noite: será que eu volto? A primeira coisa que Chico sentiu ao pisar na Itália foi o frio cortante. Um frio que doía nos ossos e fazia o corpo tremer mesmo debaixo de cobertores rasgados. Eles desembarcaram em Nápoles, mas o destino era bem mais ao norte, nas montanhas cobertas de neve, onde os alemães haviam se entrincheirado e dominavam as posições mais difíceis. Ao lado dos aliados, americanos, britânicos, franceses, os brasileiros eram vistos com certa desconfiança. Muitos soldados estrangeiros sequer sabiam que o Brasil estava na guerra. Mas logo Chico e seus companheiros provaram que estavam ali para valer. Os primeiros combates foram um choque de realidade. Era diferente de tudo que eles tinham treinado no Brasil. Os tiros vinham de todos os lados. As explosões faziam o chão tremer. Os gritos dos feridos ecoavam no meio da noite como fantasmas de um pesadelo sem fim. Chico viu amigos caírem ao seu lado. Viu um companheiro ser atingido na cabeça enquanto ria de uma piada segundos antes. Viu outro perder a perna por pisar numa mina. Mas o que ele mais viu foi o olhar de medo nos olhos de cada soldado. O mesmo que ele via no espelho. Eles estavam na famosa região de Monte Castelo, onde os combates mais duros da FEB aconteceram. Dias e dias subindo a serra,
escorregando na lama gelada, com os pés ensopados, sem comida suficiente, sem descanso, e os alemães ali em cima, esperando, com metralhadoras apontadas como ceifadores invisíveis. A guerra não era só contra os nazistas, era contra o frio, contra a fome, contra o cansaço, contra o desespero. Soldados brasileiros começaram a escrever cartas dizendo que não sabiam mais se estavam vivos ou mortos por dentro. Chico, que antes escrevia à mãe falando de coragem e esperança, agora escrevia menos. E quando escrevia, era só uma frase: reze por mim. Mas mesmo assim, ele seguiu em frente, porque não tinha escolha, porque não queria abandonar seus amigos, porque talvez ele ainda acreditasse que tudo aquilo fazia sentido. E então, numa noite gelada, sob uma tempestade de neve, tudo mudou. Era madrugada. A neve caía fina e silenciosa, mas o silêncio da noite era enganador. Bastava um passo em falso e a morte podia vir de qualquer lado. A tropa brasileira havia recebido ordens para avançar por uma trilha estreita, rumo a uma colina que os alemães ocupavam. Chico marchava com o coração acelerado. Sentia o frio entrar pelos dedos das mãos, mesmo com as luvas, e a respiração virava vapor diante dos olhos. O que ele não sabia é que aquele seria o último avanço que faria com sua tropa. Em meio à escuridão e ao som abafado dos passos na neve, um ataque surpresa aconteceu. Granadas explodiram, tiros cruzaram o céu como relâmpagos de aço e a formação dos soldados se desfez como folhas ao vento. No caos, Chico caiu. Um estilhaço atingiu sua perna, rasgando a carne e o uniforme. Ele tentou se levantar, mas a dor era insuportável. Rastejou até se esconder atrás de uma rocha. Ouvia gritos, explosões, o chamado desesperado de um companheiro ferido. E depois, o silêncio. Quando acordou, horas depois, o céu começava a clarear. Tudo ao redor estava coberto de neve e sangue seco. Não havia ninguém. Chico tentou gritar, mas sua voz mal saía. A dor na perna era lancinante. Estava sozinho, ferido, sem munição, sem comida. A tropa havia recuado ou avançado sem ele. Na confusão da noite, Chico tinha sido deixado para trás. Ele tentou se mover, apoiado num galho seco que usou como bengala improvisada. Cambaleou por entre árvores e trincheiras abandonadas. E foi assim que começou seu novo combate. Não contra o inimigo, mas contra o esquecimento. Durante dias vagou pelos campos destruídos da Itália. Escondeu-se de tropas inimigas. Fugiu de bombardeios. Dormiu ao relento com o corpo tremendo de frio. Sobreviveu comendo raízes, frutas selvagens e, às vezes, o que encontrava nas mochilas deixadas por soldados mortos. Mais de uma vez pensou em desistir. Mais de uma vez gritou por socorro sem resposta. O tempo foi passando. E a guerra também. Quando Chico finalmente foi encontrado por camponeses italianos, a guerra já tinha acabado. Ele mal falava. Estava magro, sujo, os cabelos longos com um olhar perdido que deixava qualquer um em silêncio. Foi levado a um convento, onde freiras cuidaram dele. Ninguém sabia quem ele era. Só diziam que era um brasileiro perdido. Ele não tinha documentos. Não conseguia se comunicar bem. Era como um pedaço esquecido da história. E foi ali que ele ficou. Enquanto o mundo celebrava a vitória, enquanto os soldados voltavam para casa com medalhas no peito, Chico ficou na Itália, esquecido. Os anos passaram. O mundo se reconstruiu. A guerra virou lembrança, livros, documentários. Mas para Chico, o tempo tinha parado em 1945. Na pequena vila no interior da Itália onde foi acolhido, ele era chamado de Il Brasiliano. Ninguém sabia seu nome completo nem sua história. Ele vivia de pequenos trabalhos. Ajudava na lavoura, consertava cercas, cuidava de galinhas. E, em troca, recebia um prato de comida, um colchão velho no celeiro. E o mais importante, um lugar para existir. Ele mal falava. Não porque não soubesse mais, mas porque parecia que as palavras já não importavam. Os olhos de Chico diziam tudo. O silêncio era sua língua. Às vezes, nos dias de sol, ele sentava na beira da estrada e olhava o horizonte como quem espera algo que nunca chega. Talvez esperasse um carro do exército.
Uma carta. Um nome gritado ao longe. Um sinal de que o Brasil lembrava que ele estava ali. Mas nada veio. No Brasil, sua ausência foi registrada como desaparecido em combate. A família chorou, fez missa, colocou uma cruz com seu nome num pequeno cemitério rural. Mas a vida seguiu. Ninguém sabia que Chico ainda respirava, do outro lado do mundo, esquecido como uma página arrancada de um livro. Durante mais de 4 décadas, Chico viveu assim, envelhecendo em terra estranha, sem documentos, sem nacionalidade, sem história oficial, apenas com memórias, que o tempo, cruel, começou a apagar. Ele tinha pesadelos com tiros. Às vezes acordava gritando nomes de companheiros que nem sabia mais se eram reais ou inventados por sua mente exausta. As freiras de um convento próximo continuaram ajudando-o. Diziam que ele era um homem bom, silencioso, mas com olhos tristes demais. Alguns moradores, com o passar do tempo, tentaram entender sua origem. Perguntaram, investigaram, mas Chico já não lembrava direito nem o próprio sobrenome. A guerra havia levado não só sua juventude, mas também sua identidade. E então, um dia, algo inesperado aconteceu. Um historiador italiano, pesquisando sobre soldados estrangeiros que lutaram na Segunda Guerra, ouviu rumores sobre um brasileiro esquecido vivendo ali. Foi até o vilarejo e encontrou Chico, já velho, curvado, com os olhos fundos e a barba branca. Ao ouvir palavras em português pela primeira vez em décadas, Chico chorou. Chorou como uma criança que reencontra a mãe. Chorou com a dor de quem foi esquecido por uma vida inteira. E naquele momento, sua história começou a ser resgatada. A história de Chico, o soldado brasileiro esquecido na Itália, começou a ganhar vida novamente pelas mãos daquele historiador italiano chamado Lorenzo. Ele ficou impressionado com o que viu. Um homem que havia sido engolido pelo tempo, que sobreviveu ao inferno da guerra, mas foi derrotado pelo silêncio do esquecimento. Lorenzo tirou fotos, gravou conversas, enviou cartas para embaixadas, entrou em contato com arquivos militares brasileiros. Tudo para tentar identificar aquele homem que todos chamavam apenas de Il Brasiliano. E foi através de uma velha carta encontrada num baú da Casa das Freiras, uma carta que Chico havia recebido da mãe décadas antes, que finalmente se descobriu seu nome completo: Francisco de Paula Oliveira. Com isso, veio a confirmação oficial. Ele era um dos soldados da Força Expedicionária Brasileira, dados como desaparecidos em combate em 1945. A notícia correu como um raio. Jornais italianos e brasileiros começaram a noticiar: soldado brasileiro é encontrado vivo 40 anos após a guerra. No Brasil, a comoção foi imediata. Repórteres tentaram contato com os familiares, mas muitos já haviam falecido. Seu pai, sua mãe, irmãos, todos tinham partido sem nunca saber o que realmente aconteceu. Mas havia sobrinhos, netos, gente que cresceu ouvindo histórias sobre o tio Chico que nunca voltou da guerra. Para eles, era como ver um fantasma voltar à vida. O governo brasileiro se mobilizou, ofereceu repatriação, pensão vitalícia, homenagens póstumas em vida. Mas Chico não quis voltar. Disse com a voz baixa e pausada que já não era mais o mesmo. O Brasil que ele conhecia não existia mais. E o Brasil que ele serviu durante muito tempo também não o reconheceu. Eu fui esquecido, mas aprendi a viver com isso, disse. Ele é um jornalista com lágrimas nos olhos. Mesmo assim, em um gesto simbólico, o exército brasileiro enviou uma comitiva à Itália. Lá, diante da vila onde Chico passou quase metade da vida, ele recebeu, com a mão trêmula, uma medalha de bravura. Foi aplaudido por soldados, moradores e jovens italianos que jamais tinham ouvido aquela história. Mas o momento mais emocionante veio quando tocaram o hino nacional. Chico se levantou com dificuldade, colocou a mão sobre o peito e fechou os olhos. Naquele instante não era um velho esquecido, era um herói, um símbolo de tudo aquilo que o tempo não conseguiu apagar. Pouco tempo depois, Chico faleceu. Foi enterrado na própria vila italiana, como desejava, com uma pequena bandeira do Brasil sobre o caixão. E sua lápide simples dizia: Francisco de Paula Oliveira, soldado brasileiro,
nunca será esquecido novamente. Chico não foi apenas um soldado. Ele foi um símbolo de milhares de brasileiros comuns que, sem entender direito por quê, foram jogados dentro de uma guerra cruel, longe de casa, longe de tudo que conheciam. Ele enfrentou a morte e depois enfrentou algo ainda mais doloroso, o esquecimento. E mesmo assim, sobreviveu. Quantos Chicos existem por aí? Gente que fez tudo certo, que deu tudo de si, mas foi deixada de lado, ignorada, esquecida. Talvez até você que está vendo esse vídeo já tenha sentido isso em algum momento. Mas hoje, essa história foi contada. Hoje, Chico foi lembrado. E enquanto houver alguém para contar, ninguém está verdadeiramente esquecido. E agora eu quero ouvir você. Você já conhecia essa história do soldado brasileiro que ficou esquecido na Itália? O que mais te tocou nessa trajetória do Chico? Deixe aqui nos comentários o que essa história despertou em você. Compartilha esse vídeo com alguém que ama histórias reais e emocionantes como essa. Se essa história tocou seu coração, deixa o like para que ela chegue a mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz histórias que merecem ser lembradas. Histórias que o tempo tentou apagar, mas que nós fazemos questão de resgatar.